Olá pessoal, vou retomar aqui a discussão sobre figuras de mérito. O vídeo anterior ficou muito grande, então eu resolvi dividir ele em duas partes, né? Então vamos à parte 2 da aula 6 do curso de dispositivos e sistemas fotovoltaicos. E vamos voltar falando sobre as figuras de mérito. Bom, nos slides anteriores, na parte 1, né, nós discutimos bastante sobre o ponto de operação de uma célula solar, discutimos o que é a corrente curto-circuito, a tensão de circuito aberto, fill factor e eficiência. Então, se você ainda não assistiu aquele vídeo lá, corre lá e depois volta aqui, porque a gente vai entrar numa discussão mais aprofundada sobre as equações de cada uma dessas figuras de mérito. Muito bem, então a corrente de curto-circuito, a gente já tinha discutido, por definição, é a corrente quando a tensão é igual a zero. Ao colocar a tensão igual a zero na curva do diodo, nós discutimos que a corrente de recombinação vai a zero, consequentemente, a corrente de curto-circuito ela é basicamente a corrente gerada pela luz. Bom, essa corrente gerada pela luz, ela depende da interação entre a luz, a fonte que você tem, aí depende, se é, no nosso caso a gente está falando o Sol, né? A fonte e o material, o seu dispositivo. Então a fotocorrente depende muito da interação da luz com o material. Então a corrente gerada pela luz é dependente aqui da spectral response, ou seja, a resposta espectral do dispositivo, nós vamos discutir o que é isso, e aqui a irradiância solar, né, que a gente sabe que é a potência de luz do Sol que chega por unidade diária na Terra. Né? E A aqui é a área do dispositivo. Então, ao fazer esse produto, por quê? Porque a gente sabe que o espectro do Sol depende do comprimento de onda, e a resposta espectral, quer dizer, a resposta que o seu dispositivo tem para cada cor do espectro, para cada comprimento de onda, é diferente. Então, fazendo esse produto e tomando a integral, ou seja, somando sobre todas as contribuições desse produto, eu calculo a corrente gerada pela luz. Bom, por sua vez, né, a resposta espectral pode ser reescrita como função de uma figura de mérito muito importante do dispositivo fotovoltaico, que é a eficiência quântica. Aqui está na sigla em inglês, né? Inglês, Quantum Efficiency. Então, a resposta espectral é dada por essa relação que está aqui. Tá? Nós vamos falar sobre como medir essas coisas na parte 4 ou 5 dessa aula. Tá? Então, a eficiência quântica é dividido pela energia do fóton multiplicado pela carga do elétron. Tá? Então, H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz e é a carga do elétron. Com isso, né, substituindo, vou voltar aqui, ó, aquela equação está replicada aqui, né? Então, substituindo SR aqui por essa equação que está aqui, ó, a gente encontra E vezes A eficiência quântica depende do comprimento de onda, e eu posso reescrever dessa forma, ó, a radiância espectral dividido pela energia do fóton. Só que a gente vai lembrar que potência dividido por energia vai dar um número por segundo, né? Então, essa quantidade que está aqui, ela nada mais é do que o número de fótons que chegam do Sol por unidade de tempo, por unidade de área. Tá? Então, eu posso reescrever e a minha corrente gerada pela luz fica representada em função da eficiência quântica, que é até uma forma mais comum de se escrever. Bom, então aqui eu vou representar aqui o gráfico de resposta espectral de alguns dispositivos, tá? Tirei aqui dessa referência. Então aqui, ó, o silício monocristalino, essa curva âmbar aqui, ó, vermelha, ele tem essa resposta espectral, né? A gente sabe que o gap do silício é mais ou menos aqui, 1100 e alguma coisa, nanômetros, né? Então a gente pode perceber que o silício ele é sensível a um pouquinho do ultravioleta, que é abaixo de 400 nanômetros, a toda a faixa visível, né, de 400 a 700, e bastante do infravermelho próximo. Né? Então a curva vermelha representa a resposta espectral de uma célula de silício monocristalino. Percebam que aqui ela opera pior do que aqui. Então o pico dela está em 800, 900 nanômetros. Já o silício amorfo é a curva azul tracejada. Percebam que ele opera numa outra faixa de comprimento de onda. Ah, professor, mas não é silício? Não deveria ser igual?
Então, pelo fato dele ser amorfo, as relações energéticas internas dele mudam, né? Por conta principalmente das distâncias entre os átomos e tudo mais. Então a gente vê que o silício amorfo ele é muito mais sensível à parte azul do espectro, né, violeta aqui, do que ao vermelho, né? E já não pega tanto assim o infravermelho. E assim sucessivamente, tá? Então aqui eu só citei esses dois como exemplo para a gente saber fazer a diferenciação. Em cinza aqui está o espectro solar. E a gente também pode olhar, ao invés de olhar para a resposta espectral, eu, por exemplo, estou muito mais acostumado a trabalhar com eficiência quântica, né? Então aqui tem uma curva típica de eficiência quântica. Enquanto a resposta espectral, na verdade, tem uma unidade de watts por metro quadrado por nanômetro, né? Desculpa, essa resposta espectral, a irradiância espectral do Sol, né? É isso que está aqui à esquerda. A resposta espectral, na verdade, é ampere por watt, né? É corrente por potência. Enquanto isso vai depender, né, muito ali do seu dispositivo, a curva de eficiência quântica ela é um pouco mais referente. Claro que ela tem a ver com o dispositivo como um todo, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre eficiência quântica interna. Ela tem mais a ver com os processos internos do material do dispositivo. Por isso que o pessoal geralmente olha mais para ela. Então, a eficiência quântica ela é uma quantidade adimensional porque ela é uma fração entre dois números ou duas densidades, né? Então, a eficiência quântica ela sempre vai ser a quantidade de elétrons que foi gerada por fóton incidente. Por isso que ela é uma eficiência, né? Quanto que entrou, quanto que saiu. E a fração entre essas duas quantidades me dá a eficiência quântica. Então, eu quero saber quantos elétrons foram gerados por fóton incidente. A eficiência quântica externa, ela basicamente dá quantos elétrons foram coletados na forma de corrente, dividido pelo número de fótons que incidiu no dispositivo como um todo. Tá? Então, essa relação que está aqui. Então, a gente percebe aqui tem uma curva típica de eficiência quântica, que eu tirei do PV Education. Então, aqui em função do comprimento de onda, geralmente ela é muito próxima de 100%, né, na faixa em que o dispositivo absorve mais, e cai nas extremidades. Aqui é o gap do material, né, então, com comprimento de onda acima do gap, o que significa energia abaixo do gap, não tem absorção nenhuma, como esperado, né? Tem algumas respostas aqui bem baixas, né? Então, por exemplo, a resposta no azul. Bom, antes de eu falar disso, a pessoa que saca, né, que sabe muito de célula solar, que trabalha, que é especialista nisso, só de olhar para um gráfico desse, ele já entende, ou ela já entende, quais os problemas que a célula solar que está sendo caracterizada tem, né? Então, aqui, o autor dessa figura, né, que não fui eu, no caso, ele já citou algumas possíveis fatores para as reduções aqui, né? Então, por exemplo, a resposta no azul é reduzida por conta da recombinação que tem na superfície frontal. Isso é muito conhecido. Uma redução geral, um abaixamento geral na eficiência quântica é causada por reflexão e um baixo comprimento de difusão do portador minoritário. A resposta no vermelho é reduzida por conta de recombinação na superfície traseira. E por aí vai. Então, só de olhar para esta curva, o especialista consegue identificar problemas na célula solar. Tá? Então, falamos sobre eficiência quântica externa e vamos falar sobre eficiência quântica interna. Qual a diferença entre as duas? Na interna, só se leva em consideração os fótons que, de fato, adentraram o dispositivo, passaram pela superfície frontal. Tá? Então é isso, por definição aqui, número de elétrons que foram coletados na forma de corrente, número de fótons que entraram internos ao dispositivo. Quantos fótons entraram depende da taxa de transmissão frontal vezes o número total de fótons. Qual é a taxa de transmissão frontal? 1 menos a reflexão frontal. Bom, só que aqui eu tenho a mesma definição anterior. NE sobre N de fótons é a eficiência quântica externa. Então, a gente geralmente mede a eficiência quântica interna tendo duas informações: a eficiência quântica externa e a refletividade do seu dispositivo.
a partir da EQE, que é a eficiência quântica externa, as fontes de perda do dispositivo como um todo influenciam, né? Inclusive a reflexão na superfície. Na eficiência quântica interna, ela é usada para compreender fatores de perda mais internos aos materiais. E a reflexão na superfície, por exemplo, não é levada em conta porque ela é eliminada quando se faz essa conta que está aqui. Aqui tem um exemplo de uma célula que eu trabalhei, né, no meu doutorado. Então aqui a gente tem em preto, aqui só um exemplo mesmo de cálculo, tá? Em preto a eficiência quântica externa, em vermelho a reflexão que eu medi na minha célula, e em verde, então, a gente vai perceber a eficiência quântica interna, tá? Então a gente vê que ela geralmente é maior do que a eficiência quântica externa, e aí alguns fatores, né? Esses fatores de refletividade. Então a gente vê que a refletividade muito alta para comprimentos de onda baixos aqui, ó, ela é eliminada na eficiência quântica interna, por exemplo, né? Muito bem. Voltando a falar de eficiência quântica externa, né? Então, como eu falei, ela é uma fração entre a quantidade de elétrons coletados, gerados e coletados como corrente pela quantidade de fótons. Então, percebam que o numerador depende fortemente de dois fatores. Absorção, então o elétron que é gerado depende da absorção, e é coletado como corrente. Então, depende do transporte dentro do dispositivo. Então, aqui nessa expressão, a gente tem justamente essas duas quantidades. Essa grandeza A maiúscula é a absorbância, do dispositivo, né? Que depende muito dos materiais. E CP é a probabilidade de coleta. Então, uma vez que o portador foi gerado, qual a probabilidade de coletar ele nos contatos elétricos? A absorbância é obtida a partir das características ópticas dos materiais, geralmente. Isso aqui é a expressão para um material só, tá? Então, se a célula tiver várias camadas, isso aqui tem que ser contabilizado. E a probabilidade de coleta depende de características mecânicas dos materiais do dispositivo, tais como o tamanho da região de depressão. Então, olha a importância do tamanho da região de depressão. Vamos discutir isso no próximo slide. Os comprimentos de difusão, dentre outros. Então, olha que interessante aqui, eu peguei uma figura típica, também lá do PV Education, da probabilidade de coleta de um portador dentro de uma célula solar. Aqui é a distância dentro do dispositivo e aqui é a probabilidade que está entre 0 e 1. Olha que interessante, eles aqui consideraram aqui essa faixa amarela como sendo a região de depressão. E a probabilidade de absorção, de coleta dos portadores que foram promovidos dentro da região de depressão é 100%. Então, olha que importante alargar o máximo que você puder a região de depressão. Quanto maior a região de depressão, mais probabilidade de você coletar o seu portador. Então, dentro da região de depressão, a probabilidade de coletar é 100%. E fora, professor? Fora eu não coleto? Não, não é verdade. Aí depende do comprimento de difusão. Lembra que a gente discutiu? Vamos supor que aqui está uma interface da região de difusão e aqui tem um portador que foi gerado. Ele fica se movimentando aleatoriamente, né? E aí o tempo de vida dele, né, o comprimento de difusão, está relacionado com o tempo de vida. Se ele consegue chegar do lado de cá, onde está a região de depressão, ele é acelerado e é coletado. Então, essa aqui, por isso que tem essa curva, né? A probabilidade vai decaindo conforme eu me afasto da região de depressão. Então, em azul aqui eu estou representando uma célula solar com baixo comprimento de difusão. Então, elétrons que têm um tempo de vida baixo, elétrons e buracos. Então, eles recombinam muito rápido, né? Então, uma célula solar que é ruim nesse sentido. Então, eu tenho uma probabilidade de coleta pequena. Em vermelho, uma célula solar com uma passivação não tão boa, mas ainda melhor do que a azul. A probabilidade de coleta melhora. E a célula solar com boa passivação, onde você reduz a recombinação e ela melhora ainda mais, tá? Muito bem, e por fim eu vou falar aqui da taxa de geração, ainda falando aqui da parte da eficiência quântica, né? A taxa de geração ela é muito importante, a gente calcula ela por essa relação que está aqui, né? Então a taxa de geração é basicamente a absorbância, né? Então os processos ópticos, né? Os coeficientes de absorção do seu material, e a irradiância espectral do Sol. Então a fonte
e como seu material responde oticamente a ele. Então, isso vai dar a taxa de geração. Ó, olha que interessante. É essa curva que está verde aqui. Ó, tá? Então, olha só, a gente percebe que mais portadores são gerados. Aqui é a distância dentro do dispositivo. Muitos portadores são gerados na superfície frontal. Olha aqui, ó. E à medida que eu entro no dispositivo, essa aqui basicamente é a lei de Beer-Lambert, né? Eu vou diminuindo a quantidade de portador que eu tenho ao longo do dispositivo. Tá? Então, aqui é a taxa de geração. Olha a probabilidade de coleta. Ó. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? Só estou mostrando que esses portadores aqui vão ser muito aproveitados. Esses aqui também, porque a probabilidade aqui é grande. Mas os portadores da superfície não são tão bem aproveitados assim. E o problema é que eles são muitos, né? Que o material absorve muito naquela região que está ali. Então, enfim, mas desse slide, o resumo é que a taxa de geração se calcula dessa forma que está aqui. Terminei de falar de corrente curto-circuito, vou falar de tensão de circuito aberto agora. Como nós já discutimos, né, a tensão de circuito aberto é aquela quando a corrente é igual a zero. E a corrente vai ser igual a zero quando a corrente de iluminação for igual à corrente de recombinação. Então, quanto maior a corrente de escuro do seu dispositivo, pior é a sua célula solar, menor é a VOC. Né? Para pensar aqui. Ó. No próximo slide eu vou mostrar isso. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos só acompanhar aqui. Ó. VOC é igual a V quando o I vai a zero. Então, substituindo I por zero aqui, isso é igual a isso. Então, a gente consegue isolar essa tensão. Então, a tensão é igual a isto que está aqui. Ó. É proporcional ao logaritmo da razão entre a corrente de curto-circuito e a corrente de recombinação, aquela corrente de saturação do diodo. Então, como eu falei, né, é uma razão aqui, a briga entre os dois. Né? Quanto maior a corrente gerada pela luz, maior o numerador, maior a VOC. Quanto maior a magnitude da corrente de escuro, menor essa fração, menor é o logaritmo, menor é a VOC. Então, é um embate entre luz e recombinação, geração e recombinação, como sempre. Aí aqui eu coloquei alguns valores só para a gente ver. Ó. Então, a curva, só um breve resumo, né? A curva azul é a curva onde eu tenho menos recombinação. Consequentemente, a corrente de escuro para uma dada tensão é a menor de todas. Isso vai fazer com que a VOC do dispositivo seja maior. A curva verde é a curva que tem uma taxa de recombinação maior para uma dada tensão. Logo, a VOC dela seria menor. Então, VOC é fortemente impactada por recombinação. Nós discutimos isso anteriormente, né? Porque a VOC, eu estou num ponto de operação em que não tem corrente. Então, quanto mais recombinação eu tiver, menor vai ser a minha VOC. Bom, e aí para avaliar aqueles termos, qual é a recombinação radiativa, qual é a parcela de recombinação radiativa, qual é a parcela de recombinação não radiativa do tipo Shockley-Hall, do tipo G, qual é a parcela da resistência em paralelo, qual é a parcela da resistência... Nossa, é bem complexo, tá? Se você quer fazer uma análise profunda da célula solar. Então, basicamente, o que é feito para fazer o estudo dessas figuras de mérito mais internas, né? Corrente de saturação, resistência em série, resistência em paralelo, você geralmente usa a corrente de escuro do que a corrente gerada pela luz. Tá? Então, basta a gente pegar aquelas equações anteriores e fazer a modificação pertinente, que seria basicamente inverter o sinal, porque ao invés de ser um gerador, meu dispositivo passou a ser um consumidor. Né? Eu vou falar sobre caracterização depois, mas basicamente você tem que aplicar uma tensão externa e vai passar uma corrente. Né? Essa corrente é desviada e parari parará, e essa é a equação que rege a corrente de escuro. Então, aqui tem uma curva de escuro típica em escala logarítmica, ó, onde você vai vendo que as regiões, cada região de tensão é responsável por um fator desses. E aí, com isso, você consegue analisar, fazer ajustes de curva e tirar qual é a corrente de saturação da recombinação radiativa, da não radiativa,
quanto vale a sua resistência em paralelo, quanto vale a sua resistência em série. Então, é isso. Bom, e aí eu vou discutir um pouco o impacto das resistências, tá? Bom, eu vou deixar esse slide aqui para vocês depois refletirem com um pouco mais de calma, já estou perdendo fôlego aqui, mas basicamente, tomando o limite dessa curva IV, né, para tensões próximas a VOC, ou seja, para corrente indo a zero, a gente pode pegar essa curva e derivar e a gente consegue mostrar que esse limite tende a menos 1 sobre RS. Ou seja, o que significa isso? Significa que se eu olhar a derivada da curva IV próximo a VOC, nessa região, eu consigo extrair qualitativamente, pelo menos, porque isso aqui é uma idealização, tá? A resistência em série do meu dispositivo. Então, quanto maior a resistência em série, menor é o coeficiente angular. Olha aqui, ó, dá para perceber, ó, o coeficiente angular dessa curva é menor, porque ele é negativo, né? Então está inclinado assim, do que o coeficiente angular desta curva aqui. Em módulo ele é maior, está mais inclinada. Então, essa curva que está aqui é uma curva com uma resistência em série baixa, logo o coeficiente angular em módulo é alto. Então, o impacto da resistência em série, de acordo com essas equações que estão aqui, o impacto da resistência em série é alterar a curva IV, o formato da curva IV próximo da VOC. Então, percebam aqui, ó, uma curva IV de uma célula solar ideal, em termos de resistência, R igual a zero. E aí eu coloco um R igual a 50 miliohms, resistência em série. Olha o que acontece. A inclinação aqui muda. Aqui quase não muda nada, perceba? Só começa a mudar aqui quando a resistência é muito alta. E aí, ó, ele muda aqui, mas impacta aqui também, tá? Por que isso, pessoal? Por que é aqui? Porque a resistência em série rouba tensão, né? Então, essa parcela que é tirada aqui é a diferença potencial consumida pela resistência em série. Então, como a resistência... Aí, isso aqui é o limite que eu falei na célula ideal, né? Onde a resistência em paralelo a resistência em série é o fator dominante dessa região da curva. Quando a RS sobre RP é muito maior que 1, ou seja, a resistência em série é muito grande, né? Aí a gente consegue perceber que a ISC começa a ser afetada, que é o que a gente está percebendo aqui. Ó. Então, a ISC ela é reduzida por esse fator RS sobre RP que está aqui. Tá? Já a resistência em paralelo, ela desvia corrente. Então, nada mais natural do que a gente ter uma perda de corrente na célula e não uma perda de tensão. Por isso que a região da VOC não é quase afetada e a região de ISC é mais afetada. Então, mais uma vez, pegando essa curva, fazendo umas idealizações aqui nela, tomando o limite da derivada agora para tensão indo a zero, a gente percebe que essa derivada tende para esse fator que está aqui. Se eu considerar que a resistência em série é baixa, basicamente a resistência em paralelo, claro, até porque essa soma aqui é sempre desproporcional, né? A resistência paralela da ordem de quilo-ohms, né? Até mega-ohms. E a resistência em série é da ordem de miliohms. Então, essa soma aqui é dominada por RP. Então, a gente percebe que na região de V tendendo a zero, que é aqui, a derivada é dominada pela resistência em paralelo. Então, quanto maior a resistência em paralelo, melhor, porque a derivada é pequena. Ó, eu quero a curva que vai aqui, ó, quase paralela ao eixo X. Se a resistência em paralelo diminui, a derivada aqui ela aumenta. Então, de zero, né, próximo de zero, ela vai aumentando em módulo. E aí eu vou começando a ter uma inclinação aqui diferente da inclinação paralela. Então, o impacto da resistência em paralelo é aqui. É claro que para quando eu tenho uma resistência em paralelo muito pequena, a VOC começa a ser afetada também. Tá? Bom, resumindo, qual o impacto, Daniel, final das resistências parasíticas? Geralmente é no formato da curva.
Acabei de falar para vocês que uma resistência em série não ideal, mas também não tão absurdamente alta, ela só impacta a VOC. Ela só impacta a inclinação da curva perto de VOC, mas ela não muda VOC e SC. O impacto da resistência em paralelo, a diminuição dela, mas também uma diminuição não tão absurda, faz com que a inclinação perto de ISC mude, mas ISC e VOC não mudam. Então a única figura de mérito afetada é fill factor. Por quê? Porque a forma da curva vai mudar. E aí a gente percebe aqui na curva azul, que é a célula solar ideal em termos de resistência, ela é reduzida aqui, ó, eu apliquei uma resistência shunt bem pequenininha, de 100 ohms, e uma resistência em série alta de 1 ohm para a célula, a gente vê como ela mudou, ó, de cara, ó, a curva que era essa, a inclinação aqui mudou por causa da resistência paralelo, a inclinação aqui mudou por causa da resistência em série, tive até um pouco de perda de VOC, e olha, a curva vermelha perdeu forma, e com isso o fill factor é diminuído. Tá? Esse é um exemplo para silício. Bom, então é isso, né? O impacto aí das figuras de mérito. O que significam as figuras de mérito? Falamos de ISC, falamos de VOC e falamos de fill factor. A eficiência, na verdade, é o produto desses três sobre a potência do solo. Então, basicamente, a gente discutiu como cada fator influencia a eficiência da célula. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um conteúdo muito interessante. Nós vamos falar como o tamanho do gap, ou seja, o tipo de semicondutor, como a temperatura e a irradiância do Sol influenciam nas figuras de mérito. E vamos falar um pouco sobre o modelo de balanço detalhado, que é um modelo muito bonito para a gente fazer as contas de potência e, enfim, de eficiência de uma célula solar. Então, espero vocês lá. Até já!